Social media, você realmente sabe onde conseguir bons clientes ou você está esperando eles aparecerem sozinhos? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do LF Lab. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. E antes da gente falar do episódio de hoje, eu queria perguntar se vocês repararam uma mudança no cenário. Se você não tá me assistindo, tá só me ouvindo, tudo bem. Mas só pra contextualizar pra você que talvez esteja só me ouvindo, eu troquei papel de parede. Não tinha papel de parede nessa parede aqui, né, na verdade. Eu coloquei, eu achei que ficou muito legal. A flor aqui, a planta, né, é natural. Comecei a pôr, essa aqui é artificial, enfim, mas tem a natural aqui. Enfim, eu queria muito o seu feedback sobre a questão do cenário. O que você tá achando do visual do podcast, se você acha que tá legal, enfim, queria muito sua opinião. E outra coisa antes da gente começar também, que é o último ponto, eu prometo. Eu ainda tô na dúvida se troco ou não o nome do podcast pra Podlet. Eu recebi alguns feedbacks, todos muito positivos, mas você que ainda não me deu esse feedback, pode colocar nos comentários, pode mandar no Instagram, que é onde a galera tá mais mandando, é @LeticiaFerraro ou com 2 Os, tá? Até porque se você é social media, você consegue ter aulas gratuitas através da minha comunidade no link da bio, que é a Sala das Estrategistas. Então eu dou uma aula gratuita no mês, é bem legal, enfim, tem uma estrutura bem bacana. Tenho certeza que você vai gostar muito. Agora, bora para o conteúdo do episódio, né? Esse episódio aqui, eu criei, né? Quando eu escrevi ele, foi pensando em realmente tirar você, assim, te ajudar a sair de um lugar em que você às vezes tá esperando muitas coisas acontecerem sozinhas. Esperar o cliente aparecer. Então, tipo assim, não é estratégico isso. Então, onde a gente consegue bons clientes? Como é que a gente faz pra ter esses clientes? Enfim, hoje eu trouxe um episódio só sobre isso pra poder te ajudar. Às vezes, enquanto profissional de social media, a gente fica acreditando que é só postar que o cliente vai vir. Não é exatamente assim, entendeu? Por quê? Quando a gente traz uma produção de conteúdo sem uma intencionalidade por trás, não vai trazer um posicionamento para nossa marca, não vai gerar desejo, não vai construir autoridade e logo também não vai gerar venda. Então a gente vai ficar nesse ciclo de postar e não vem cliente, aí desanima, aí para e não, vou voltar, vou fazer de novo. Aí repete esse ciclo sempre. E isso não é estratégia, né? Isso é só você ficar nessa constante tentativa. Então eu quero te mostrar caminhos para você tentar e conseguir fazer do jeito certo. Então para onde que você direciona todo o seu esforço, assim, de maneira geral. Existem 3 caminhos principais que eu quis concentrar nesse episódio para você entender todos eles, tá? Existem vários, então hoje eu quis me concentrar em 3 para poder passar da melhor maneira para você. O primeiro deles é um caminho de longo prazo, que é o social selling. Para mim é um dos melhores, tá? Só que também muitas pessoas fazem do jeito mais mal feito possível, porque o social selling, ele é gerado através da produção de conteúdo, né, que a gente já citou. Então a gente tem um conteúdo sendo produzido, tem uma galera ali interagindo, e aí você faz o social selling com essa galera que está interagindo. Só que o social selling, ele não vai vir de qualquer conteúdo, ele vem de uma produção de conteúdo estratégico, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, mas basicamente, você sempre mapear novas pessoas que estão chegando ali e tentar interagir o máximo possível com elas. Letícia, como assim? Vou dar um exemplo mais claro de como você pode fazer isso na prática. Análise de perfil, por exemplo, é um produto de entrada. Então, você pode simplesmente pegar os empreendedores que estão interagindo ali com você, que já estão acompanhando seu conteúdo, dos stories, do feed, enfim, falar, fulano, eu vi que você tá me acompanhando já há um tempo, né? E eu resolvi vir aqui, né, te presentear com uma análise de perfil gratuita. Então, eu te apresento ali em reunião, enfim, vou colocar no meu portfólio. Tudo bem por você? Ah, não, tudo bem. É muito difícil a pessoa falar que não, tá? Se ela tá te acompanhando. Se falar que não, também você segue a vida. E aí, a partir do momento que essa pessoa aceitou, você já criou, né? Você já vai ter ali uma reunião marcada com ela já vai conhecer melhor o seu trabalho. Então, é uma análise de perfil que você usa pra prospectar, pra fazer social selling, vir uma maneira de prospecção que você pode usar sempre. Então, por que eu digo que ele é de longo prazo, a estratégia do social selling, né? Porque você não vai fazer isso com uma pessoa que acabou de te seguir, mas você vai fazer com uma pessoa que tá interagindo ali, às vezes, até 1, 2 semanas com você. Eu digo de visualizar o story, não precisa ser necessariamente uma pessoa que menciona, mas tá visualizando, tá vendo suas coisas, já é um público que dá pra você entrar em contato, entendeu? O social selling, ele vem da produção de conteúdo, né? Então, a gente precisa cuidar da produção de conteúdo que vai ser feita. Então, por exemplo, eu vou produzir um conteúdo que faça o cliente pensar, tipo assim, nossa, ela realmente sabe do que ela tá falando. Ela realmente sabe o que ela tá fazendo. Então, ao invés de eu postar, sei lá, as 5 dicas de Reels que você deve fazer. Gente, a gente tem que entender que, primeiro, esse conteúdo de 3 dicas, 5 dicas, não sei o quê, não vou nem falar. Você já sabe, né? Se é social media, eu também já sei, então
Você tem que trazer um conteúdo que tenha mais narrativa, um conteúdo que mostre a transformação que você gera pro cliente, cara. Então, assim, por exemplo, por que que mesmo você contratando uma agência ou um social media, você não conseguiu ter nem as visualizações, nem as vendas que você queria? Aí você vai explicar sobre a sua metodologia de trabalho, os fundamentos, falar das problemáticas que os clientes têm muitas vezes com agências, com sociais mídias. É o tipo de conteúdo que atrai o cliente qualificado. Porque se eu só falo, por que que o seu conteúdo não gera venda, sem citar agência ou social media, eu tô, por exemplo, pegando um cliente muito desqualificado, porque é um cliente que tá tentando fazer o conteúdo sozinho. Se ele está tentando fazer sozinho, ele não vai ver valor no meu trabalho, ele não vai ver valor no que eu faço, ele vai querer aprender a fazer. E a partir do momento que ele aprendeu, ele me larga. Ele não vai querer pagar alguém pra fazer pra ele, em sua maioria, né, claro. Não é uma afirmativa que, nossa, é certeza que todo mundo é assim, não. Mas em sua maioria, na minha experiência e nas das minhas alunas, é assim, é mais desqualificado nesses casos. Outro tópico que também é importante é a prospecção ativa, mas a prospecção ativa feita da maneira correta, feita do jeito certo, não feita de qualquer jeito, né? Então, você pode sim ir atrás do cliente, mas não daquele jeito que todo mundo faz. Ninguém aguenta ficar recebendo mensagem de, eu vi seu perfil, não sei o quê. Hoje mesmo, antes de gravar o episódio, algumas horas antes, eu recebi uma mensagem falando sobre isso. Então, oi, então, eu vi seu perfil e não sei o quê, eu queria te oferecer a oportunidade de trabalhar comigo. É um serviço que, se a pessoa tivesse visitado realmente o perfil, tivesse visto, veria que eu já delego o ponto que ela estava me oferecendo ali, né? Isso não gera valor. É um volume muito grande, você não consegue qualificar o cliente. E um volume muito grande você tem que fazer, às vezes, para vender 1, 2, enfim. E não é um cliente bacana em sua maioria. Então, o bom é você fazer uma construção de um relacionamento com aquele lead que você está tentando entrar em contato. Então, você fazer uma interação sem a intenção de vender. Você tem que se interessar pelo que a pessoa faz, pela profissão dela, pelo conteúdo dela. Você vai seguir, você vai interagir, você vai construir um relacionamento, você vai observar o perfil ali por um tempo. Aí, beleza, aí você pode, depois de semanas que você já tá interagindo, inclusive eu recomendo que você tenha conversas, né, com essa pessoa que não estejam diretamente ligadas a vender o seu serviço, mas sejam conversas para você tirar dúvida do que a pessoa faz, do que ela vende. Isso dá muito certo porque você se interessou antes de ser interesseiro. Por exemplo, já interagi bastante, aí você pode mandar: oi, fulano, então, tô acompanhando seu perfil já há um tempo, gosto bastante do seu conteúdo. Como eu trabalho com marketing, posso te dar só uma dica de um ponto que, enquanto cliente, eu senti dificuldade de compreender aqui no seu perfil? E aí você pode entregar uma análise de perfil para gerar valor, por exemplo. Tentar chamar para uma reunião. Isso realmente é muito mais viável para fechar o cliente, porque você construiu o relacionamento primeiro, você tá pedindo permissão para entrar em contato com essa pessoa, você tá entendendo se faz sentido para o momento dela. Então é todo esse cuidado que outros métodos de prospecção não têm e acaba atrapalhando a gente de conseguir, de fato, ter resultado com a prospecção ativa, sabe? Então, tem muita gente que tem medo da prospecção ativa, mas não deveria. Se você tem medo é porque você não tá fazendo direito. Se estivesse fazendo direito, não precisaria ter esse medo, esse receio tão grande. E o terceiro ponto é a indicação. A indicação que eu tô falando aqui não é tipo assim, nossa, a indicação é meu único caminho, é meu único canal de vendas. Não pode ser seu único canal de vendas. Porque você não consegue controlar esse canal, você consegue incentivar, mas a indicação ela vem de um bom trabalho, uma boa experiência do cliente, uma boa comunicação e nunca vai substituir o seu posicionamento enquanto marca. Então, o que eu gosto de fazer? Na prática, né, pra mim, eu pego os clientes mais qualificados, que têm mais potenciais de me indicar outros clientes qualificados, e pra esses clientes eu sempre mando: olha, fulano, lembrando, se você fizer uma indicação, né, você consegue desconto. Então, sobre as pessoas que fecharem, né, eu sempre comissiono o cliente de alguma forma sobre as pessoas que fecharam. Então, como assim, Letícia? Aí eu tô falando com uma cliente minha, aí ela me indicou outra, se essa outra pessoa fechou de fato o contrato, não só recebi a indicação, mas a pessoa fechou comigo, aí eu consigo comissionar, seja dando um desconto na próxima fatura do meu cliente ou mandando um percentual da venda pra ele, entendeu? Da primeira fatura da venda pra ele ali, bonitinho pra comissionar, 5, 10%. Então é legal, porque ou o cliente tem desconto na fatura dele, ou ele tem já um comissionamento de verdade, entendeu? E muitas das vezes o nosso cliente ele acaba indicando quando ele gosta do trabalho, porque ele realmente achou bom, porque ele realmente gostou do jeito que foi desenvolvido. Então, até pra esse tipo de cliente, sabe? Então, Lê, mas eu não prometi comissionar. Tá, mas é bacana, porque você incentiva a pessoa a indicar cada vez mais. A pessoa indicar porque ela gosta e trazer um volume muito maior de indicação. Então, a indicação, por mais que ela seja um canal que não é um canal previsível, porque você não consegue controlar, né? Ao mesmo tempo, é um canal que você consegue estimular.
Então você consegue estimular a receita que vem dele a partir do momento que você cria esse tipo de coisa, a partir do momento que você cria esse tipo de incentivo, de ação dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, seja com desconto, seja com comissionamento de fato, tá? Se esse episódio já tá te ajudando a entender um pouco mais sobre onde você vai conseguir bons clientes, de que forma que você consegue bons clientes, enfim, não esquece de, se você estiver no Spotify, avaliar com 5 estrelas. Sério, tem um monte de gente que escuta e não avalia com 5 estrelas, isso prejudica muito a entrega. Então eu te peço assim, 3 segundos da sua vida pra você só pegar o celular. Pega o celular, por favor, na mão. Avalia com 5 estrelas o podcast, por favor, tá? Se você estiver no YouTube, é só você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, porque isso ajuda demais, sério. Vocês não têm ideia do quanto que muda pra gente que cria conteúdo, a entrega, sabe? Tipo assim, até pra ajudar mais pessoas que às vezes têm a mesma dúvida, a mesma dificuldade que você. Então, muito obrigada pela sua ajuda, tá? Eu estou contando que você já se inscreveu, que você já deixou o like no canal. Se estiver no Spotify, estou contando que você já avaliou com 5 estrelas. Então, muito obrigada por esse apoio. É muito importante pra mim. Aí, vamos lá. Falando de captação de cliente, você não precisa necessariamente ter uma puta de uma estratégia de captação de cliente, não. Você precisa ter consistência naquilo que você está se propondo a fazer. Como assim, Letícia? Ah, por exemplo, eu tô fazendo o meu conteúdo. Eu preciso que o meu conteúdo ele seja constante. Eu não posso fazer conteúdo essa semana, que esse é um problema, né? Às vezes as pessoas têm. Ah, eu fiz conteúdo por uma semana, meu Deus, não conseguiu o resultado que eu queria. Agora vai um cliente falar isso pra você, né? Cara, você só fez uma semana de conteúdo, então, sei lá, de 4 conteúdos que você postou, 2 ainda nem estavam tão bons, porque você não costuma colocar em prática a sua produção de conteúdo. Então, você precisa da constância para alcançar os resultados que você quer, beleza? Tudo que você vai fazer, você vai precisar ter constância, consistência, que basicamente é você fazer por mais tempo do que um período curto, né? Então, fazer pelo máximo de tempo possível, que você conseguir, que você puder, enfim, porque o resultado, ele não está no curto prazo, ele está no longo prazo. Não é um único post bom que você fez, não é da única vez que você foi abordar cliente, não, vem da constância de você constantemente estar abordando clientes, de você constantemente estar entrando em contato com possíveis clientes, de você estar sempre constantemente fazendo tudo que tem que fazer para conquistar esses bons clientes. Tudo que você tem que fazer para conseguir bons clientes. E Lê, porque às vezes mesmo eu fazendo as minhas coisas, eu não tenho tantos clientes legais. Porque às vezes você pode estar errando, tipo, criando um conteúdo muito genérico, você pode não estar mostrando para o cliente claramente a transformação que ele teria ao te contratar, você não ter consistência, sabe? Você não ter a constância. Então, os clientes, eles se importam, sabe? Ah, Letícia, mas a minha vida inteira, eu consegui cliente e eu não postei conteúdo. Parabéns. Quer um troféu? Quer um troféu? Num geral, para o cliente que paga bem, para o cliente qualificado, será que realmente não importa se você produz o seu conteúdo sendo social media? E outra, Lê, mas eu já tenho clientes, eu já consigo sem postar conteúdo. Então imagina se você fizer. Não existe nenhum malefício em você fazer sua produção de conteúdo, até porque você vende isso para os clientes. Você fala como a produção de conteúdo pode ser transformadora para o negócio dos outros. Então por que você não teria resultado com ela? Social media que quer mais clientes, antes de tudo tem que entender que não tem necessariamente que estar em todos os lugares. Ah, vou postar aqui, vou postar ali, vou postar lá. Tá, mas onde você escolher estar presente, você tem que trazer um conteúdo estratégico. Ponto. Então você vai escolher um canal, um formato, uma mensagem que você quer passar e aí pronto, você vai fazer sua criação de conteúdo. E aí você vai moldando e mudando para você conseguir resultado no longo prazo. O cliente verdadeiramente bom, o cliente que, tipo assim, que realmente vai te pagar bem, o cliente que realmente, tipo assim, valoriza o trabalho de um profissional de marketing, é um cliente que ele claramente se importa se você produz conteúdo ou não. E ainda que ele não se importe, vai ser um fator determinante para ele escolher você, às vezes, ou não escolher. Tá, às vezes você vai falar que os clientes não se importam com isso. Tá, mas imagina se você postasse. Se você postasse, você não fecharia mais clientes? Se você postasse, você não conseguiria ter mais autoridade? Se você postasse, você não conseguiria ter uma entrega melhor? Se você postasse... Então, você entende? Tem algum malefício em postar? Não, só tem benefício. Por quê? Porque se você já tem resultado, você vai ter mais. Se você não tem resultado, você vai passar a ter. Então, trazer conteúdo estratégico para o seu perfil é um dos primeiros passos para você parar de ficar só falando para o cliente que é transformador e começar você a viver o transformador antes de querer vender o transformador para o outro. Então, por que, Letícia, na maioria das vezes eu ainda continuo sem ter cliente? Pode ser por vários fatores. Pode ser pelo conteúdo genérico, porque você não sabe direito nem a oferta que você está querendo trazer para o cliente. Você está sendo genérica nos conteúdos. Ah, Letícia, eu produzo pelo GPT e ninguém percebe. Ninguém percebe. Não é sobre criar estratégia, é sobre trazer uma estrutura de conteúdo com intenção. Você acha que o cliente não
não sabe. Você acha que ele nunca testou pra criar conteúdo sozinho. Por maior que seja o nível de consciência dele. Você tá tentando falar pra você mesma que o cliente não vai perceber. Não é sobre isso, é sobre aquilo. E não sei o quê. Ai, gente. De verdade. Isso afasta o cliente qualificado. Eu sei, você também sabe. Então, escolha um canal para você estar, escolha um formato de conteúdo, escolha uma mensagem que você quer passar e sustenta isso no longo prazo, ok? E quando eu falo de sustentar no longo prazo, é você entender que isso vai fazer você estar presente na vida do cliente, na rotina dele, só que da maneira mais estratégica possível. Se esse episódio fez sentido para você, posta story que tá me ouvindo. Meu Instagram é @LeticiaFerraro, ou com 2 Os, tá? Então você pode, por favor, postar um story, me marcar. Eu adoro ver quando vocês estão vendo o podcast. Compartilha também sua opinião comigo. Me menciona lá nos stories pra, enfim, pra falar do episódio, mostrar que você tá ouvindo. Vai ser muito legal, vai ser muito bom ver ali que você tá aqui comigo compartilhando esse momento, né? E aproveitando desse conteúdo. E me conta também, né, lá no Instagram, se tá ainda atrás de cliente, tá com alguma dificuldade, se tiver precisando de alguma ajuda, pode mandar um direct que eu vou te ajudar, vou te dar ali alguns conselhos. Eu tô sempre ali pra ajudar. A gente se vê no próximo episódio.